Oi, gente, tudo bom? Bom sábado a todos. Espero que tenham tido um sábado gostoso, tranquilo. Eu tô aqui para conversar com o Jorge Barbosa, um excelente psicólogo. E ele vai estar nos ajudando a entender toda essa coisa, a dar uma esclarecida melhor, né? Da forma em que podemos resolver tudo isso. Meu interfone tá tocando. Deixa eu só ver, eu estou aqui já, hein? Oi. Tá, porque eu não tenho como descer, eu tô na live já aberta. Tá, obrigada. Bom, gente, eu vou ter que abrir a porta, coisa de quem mora sozinha. Eu fiz uma compra hoje no Hortifruti e não veio meu troco. E aí eu tive que pedir e eles já vão o menino interfonou que o rapaz tá vindo trazer meu troco. Tem que receber, né? Jéssica tá aí, minha parceirinha querida, que faz todos os banners na minha página. Vocês podem ver que meus banners melhoraram assim 101%. Esses créditos não são meus, esses créditos são da Jéssica. Jéssica conversou com a gente aqui sobre síndromes e foi um papo muito gostoso, muito legal. Foi uma live com bastante audiência e isso é muito legal. Estamos esperando as pessoas entrarem e o Jorge chegar, porque a nossa live, na verdade, ela começa às 7. Faltam 4 minutos ainda, porque eu entro um pouco antes, fico aqui enrolando, falando, né? Então a gente vai esperando. Amanhã é Dia das Mães. Vai ser um Dia das Mães atípico para nós cariocas, brasileiros, do mundo inteiro que estamos acostumados a estar beijando, abraçando e tá sempre todo mundo junto. Amanhã o Dia das Mães vai ser o meu aqui sozinha. Meu filho tá em Campo Grande com a esposa, não tem como vir aqui. Até porque eu tô em isolamento total por causa da asma, já contei isso. E a minha mãe ainda na casa dela também em isolamento total. Deixa eu abrir a porta como eu tinha falado. Na hora que eu comecei a live, você chegou. Tá bom. Quando a gente recebe qualquer coisa de qualquer pessoa na porta, álcool em gel. É isso. Então, como eu abri a porta, recebi ali o rapaz, o álcool em gel é a melhor opção. E aí, amanhã, nesse Dia das Mães, eu resolvi fazer uma homenagem. Na verdade, são 2 homenagens. Uma é a Liliana, que é mãe da Nina e da... Nina e... eu vou lembrar o nome da outra. São 2 menininhas gêmeas que estão sendo estudadas sobre o autismo, de ter ou não ter, mas vamos estar falando de singularidade e como a sociedade preconceitua e encaixota essas crianças, né? Engessam. Eles mesmos classificam e engessam e encaixotam essas crianças. Então nós vamos estar batendo um papo sobre isso. E à tarde, com muita honra, vou estar recebendo a idealizadora do Paz Preto, a Tainá, que é a esposa do Humberto, que eu tive numa live com ele. E eu admiro muito o trabalho deles. E eu acho que uma mãe que acolhe e acalenta tantas pessoas merece que a gente dê um olhar diferente para ela. Então eu vou estar fazendo essa homenagem tanto para ela quanto para Tainá. São 2 mães de peso, né, para mim. Então eu escolhi meio que a dedo. Acho que tem muitas mães aí que poderiam ser homenageadas amanhã, mas eu resolvi escolher essas 2 que são mães que a gente
tá vendo aí todo dia, correndo atrás. A Tainá, ela tem que trabalhar, ela é engenheira química, e ela trabalha, e ela vai e volta, e ainda tem que ser mãe. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser engenheira, ela tem que trabalhar no coletivo Paz Preto, acolhendo várias mães, e ela ainda tem que ser mãe. Então eu acho que essa mãe tem que ter um momento para ela, né, de ser ouvida, de ter esse acalento. A mesma coisa é essa mãe de manhã, que é 10 horas da manhã, a Liliana, que luta contra toda uma sociedade para aceitação das filhas, aceitação da dita normalidade, né? Então, eu acho que são mães que merecem um carinho no coração, né? E a gente tá aqui para isso. Eu tô esperando o menino entrar. O Jorge entrar, que é o nosso psicólogo de hoje, que vai estar falando, né? A pandemia acabou. E aí, você tá preparado? Eu não tô, gente, confesso a vocês. Não tô mesmo. Se você disser pra mim que amanhã eu tenho que ir na rua, eu não sei. Até porque eu tô há mais de 60 dias dentro de casa, sem botar o pé pra nada. Eu recebo as coisas em casa, álcool em gel é meu maior companheiro, sempre do ladinho, na mão, tem em todos os lados e é assim. E eu tô só esperando o George entrar. Assim que ele entrar, a gente começa a nossa live. Eu sou pontual, então 7 horas, antes das 7 eu chego, bato um papinho. Rafinha tá aí. Fica à vontade, Rafinha, é um prazer em recebê-la. E vai ser... É menina? Não sei, não tô enxergando, hein? Se for Rafinha, menino, me perdoa, não consigo. Mas é um prazer receber, seja lá qual o seu gênero, é um prazer receber e estar aqui. Esperando o George, que é dele. Deixa eu dar uma cutucadinha nele aqui. Não. Esperando só o George. Assim que ele entrar aqui, é bom que as pessoas vão chegando, né? Vão vendo que a gente tá aqui. Alguém quer bater um papinho antes? Quem quer falar alguma coisa? Enquanto o George não aparece, se quiser, a gente bate um papinho. Ah, George chegou. Vamos lá? Já chamei. Lene acabou de chegar. Beijo, Lene. Oi. Oi. Tudo bom? Que prazer enorme receber você aqui. Prazer é Nessa todo live, meu. nesse bate-papo. Eu não fixei o assunto. Deixa eu só fixar o assunto aqui. Esqueci. Fiquei batendo papo com as pessoas. Ok, pessoal, prazer e boa noite em primeiro lugar. George, psicólogo clínico e social aqui na cidade de Salvador, Bahia. Tenho foco em saúde mental da população negra. E agora estamos aqui, né, tá nessa parceria aqui com a Tia Lu, para falar algumas coisinhas sobre, né, esse isolamento social, essa Covid-19 que não passa, e sobre os planejamentos, né, que estamos fazendo para o pós-quarentena, pós-pandemia. Essa nossa preocupação grande, né? Olá, Jorge. Hoje, até junto com as pessoas, né? Porque eu também não conheço, você foi uma indicação do Humberto, do Paz Preto. Então, a gente quer saber quem é o George. Ok, George é um psicólogo formado há 5 anos, por uma faculdade particular aqui de Salvador, né, oriundo do ProUni, né, sou dessa galera aí que conseguiu estudar graças a esse programa maravilhoso, que dá essa oportunidade, né, principalmente a negros, né, de baixa renda. Estudei, né, colégio e escola pública, tenho 31 anos, geminiano, se isso contar de alguma coisa aí, para quem é de signos. Né, como eu falei, moro aqui em Salvador, Bahia, desde sempre.
E é isso aí. Estamos aí nessa luta. Trabalhando agora somente home office mesmo, né? Atendimento online. Não estou atendendo ninguém presencialmente. Exatamente para, né, não expor o pessoal a Covid-19. Então está sendo atendimento apenas online. As Ok? pessoas aí em Salvador estão respeitando? Infelizmente, não. A maioria ainda, né? Eu vejo muito trânsito ainda nas ruas, seja pessoas em automóveis, seja pessoas indo fazer compra, ou até mesmo sentar numa rodinha no meio da rua e beber. Infelizmente, tem muita gente desrespeitando o isolamento social. Infelizmente. E é por isso que os números têm crescido, né? Não está tendo uma diminuição ainda, só está crescendo. Por aqui, pelo menos. O negócio está complicado. Eu estive em Salvador em outubro do ano passado. Outubro não, outubro mesmo. Do ano passado, então é uma cidade Uhum. muito alegre, muito. As pessoas estão Sim, sempre sim. na praia, na rua, e aí deve ser bem difícil, né? De repente, É, nada tem que ficar preso. Mas foi difícil para todo mundo, né? exatamente. É difícil, mas é necessário, né? Exatamente Não isso dá que a para a gente gente tem ter que a pensar. velha rotina. Se o panorama é novo, os hábitos têm que ser novos. Isso. Porque a dificuldade é grande, né? Sim, sim. Então vamos lá, Jorge. Tanto tempo dentro de casa pode levar a um Hum. medo quando tiver que sair? Isso, né, como tudo. Eu vou usar muito essa frase aqui, porque é coisa de psicólogo mesmo. Tudo é Pode. muito subjetivo. Depende do sujeito mesmo. Por exemplo, alguém que tem, digamos, fobia social, né? Problemas de interação, que tem uma ansiedade, né? Em torno disso, da sua exposição, de sair, de ter contato, essa pessoa pode sentir um pouco mais do que outras. Pessoas que têm fobia, né, como um todo, também ainda vão ficar muito apreensivas, tipo, será que o vírus já foi embora mesmo? Posso sair? Né? Ou é só papinho do governo? Como é que está a situação? Agora, de fato, o medo real para nesse momento de isolamento, né? Quando ele acabar, estou preparado, né, para o mundo que está lá fora. Tipo, vai ter emprego para aqueles que estão perdendo, né, seu emprego, infelizmente. A pessoa autônoma que eu, né, mais me identifico, porque eu sou autônomo também, e porque é o que tem mais dificuldade, né, em se estabelecer. Voltei de novo, né, minha clientela de volta, né, como é que eu faço para correr atrás desse preju aí de, né, Deus sabe quantos meses de isolamento que ainda teremos, como é que eu faço para ter minha renda, porque a gente vê toda essa luta aí, né, do auxílio emergencial, que ele emergencial não tem nada, muita gente não recebeu ainda. Se dependesse dele para, né, para emergência, a gente tava lascado, a verdade é essa. Que menos tem emergência, né? Pois é. O que deixa deixa a gente mais preocupada até, né? Quais as Uhum. consequências que você acha que as pessoas vão ter pós-pandemia? Isso, o medo do incerto, né, que nós já estamos tendo, mas quando tiver de sair para buscar suas coisas, né, como eu falei, trampo, voltar à faculdade, né, sala de aula, né, crianças e adolescentes, ter que reconquistar tudo que estava construindo, né, porque foi muito no início do ano. Eu costumo dizer que foi logo depois do ano novo, porque diz que o ano só começa depois de carnaval, pelo menos aqui em Salvador, isso é uma verdade. E aqui no Rio Então, também. foi logo, é, e foi logo em março, então realmente foi muito depois do carnaval que começou, né, a pandemia. E aí pegou todo mundo despreparado, aquele planejamento, né, que todos nós fazemos do ano, tipo assim, pô, esse ano vai ser o ano de eu fazer isso e isso. De todo mundo, né, caiu por terra. A não ser quem trabalha, né, de forma virtual, isso aí não foi tão afetado assim. Mas, né, o pessoal CLT, autônomos, né, de ir pra rua, de pegar a Pelo condução. contrário, né? Acho que foi uma parte que cresceu, né? Isso, sim, com certeza. E quem não era tá migrando, né, para essa abordagem, porque é a válvula de escape, né? É onde dá ainda para ganhar né, o pão de cada dia. É. É, agora, falando em criança, né? Que é foco do Uhum. canal, como os pais devem conversar com as Sim. crianças
para diminuir o peso desse isolamento social? Primeiro, mostrar que né, são pais preocupados e conscientes. Tipo, ó, você só vai voltar à escola se realmente, né, toda essa zorra aí, essa zona de pandemia, tiver passado. Né? Você estabelece essa confiança, né, com a criança. Você conversa como se fosse, né, de igual para igual, diz para ela todos os contras de por que não estava podendo sair até o momento e por que agora ela pode. Para poder ela conseguir, né, estruturar na cabecinha dela. Pronto, agora eu posso por causa disso e disso e disso. Né? Meus pais me falaram e estou preparado agora para sair nesse mundão. E aí, no decorrer, deixa que ela construa, né, de certa forma, de novo, né, sua rotina. Claro, sempre conversando com a criança quando ela retornar, né, na escola, do colégio. Perguntar como é que foi, como foi o trato dos professores com você, né? Ter aquele diálogo mesmo, franco com a criança. A E às vezes aliança os tem que pais... estar muito forte, né? Como? Não entendi. A aliança tem que estar muito forte para se sentir seguro, né? Sim, sim, tem que estabelecer essa confiança, esse vínculo, né, de confiança para poder a criança se sentir segura, né? A criança se sente segura a partir da segurança dos pais, nesse primeiro momento. Aí depois ela constrói a dela própria, né? Que é no convívio com os colegas, é no trato dos professores, né, da gestão da escola para com ela e com seus colegas. Aí ela vai construindo direitinho, né, uma zona de conforto. Muitos medos que as crianças estão, pode ter vindo dos pais? Sim, dos pais e também noticiário, né? Que a gente liga a televisão, é enxurrada de informação. E às vezes a gente acha que a criança não se liga, mas, poxa, vê no noticiário alguém chorando porque perdeu um familiar. Não precisa, né, ter uma idade avançada para compreender que aquilo é um sofrimento, que aquilo é um medo, uma angústia. A criança sente tudo isso. Então ela vê todo esse panorama, fora o não poder sair de casa, né, para ver os amigos, para brincar, ou ver aquele familiar que, né, vira e mexe podia fazer uma visita. Então, ela está percebendo que o contexto dela todo mudou. E ela fica, de uma certa forma, ansiosa, né, angustiada, com medo mesmo do panorama. E como eu falei, né, isso somado às notícias, que não são poucas, e a maioria sobre mortes. Então, passa um medo mesmo, um receio muito grande para as crianças, e que deve ser conversado, como eu falei, de uma forma franca, né? Sem passar pano, porque a pandemia e essa doença não passa pano para ninguém. Tem que dizer, ó, está acontecendo isso no mundo, mas estamos aqui nos cuidando, estamos na nossa casa, estamos saindo, né? Ninguém entra, ninguém sai, que também é importante nessa questão de, né, infelizmente, fechar a porta para visitas. Isolamento social não é férias para ficar recebendo gente em casa, fazer festinha de aniversário. Infelizmente, na Mãe Dia das Mães, não é uma data para estar aglomerando. Eu sei que a saudade é grande, a vontade de dar um abraço é enorme, mas é uma questão de saúde, né? De vida mesmo. Né? Nós estamos vendo os números, eles não estão para brincadeira, não. Uma mãe que se rende ao capricho de uma criança, a necessidade da criança, a insistência para sair, porque vou levar só para ver a avó um pouquinho, vou levar só para dar um passeio. Você acha que ela está sendo irresponsável? Olha, o ideal, né, se a gente fosse trabalhar com o ideal, era cada um na sua casa. Né? Tá com saudade, olha, um Skype aqui, né? Uma ligação de vídeo no WhatsApp, enfim, né? Um telefonema, usar outros métodos. Seria o ideal para realmente esse número parar onde ele está e ir diminuindo, daqui para frente. Mas sabemos, né, que não é bem assim que a banda toca. Algumas pessoas sentem aquele comichão, né? Aquela coceira maldita que quer sair de casa de qualquer jeito. E, de certa forma, né, crianças são ótimas chantagistas emocionais nesse sentido. Fica ali buzinando no pé do ouvido e começa a ficar mais pintão em casa. E a mãe já está tendo toda uma demanda, né, de preocupação também. A fase doméstico, que para quem trabalha fora aumentou, né? Porque se a gente for pensar também na parte das mães,
Você trabalhava, vamos supor, das 7 às 5 da tarde fora. Você faz a sua faxina, né, assim, algo por cima, né, fazer aquele almoço pro dia seguinte. E agora você está o dia inteiro em casa, então, né? E a criança também. Então, o gasto de energia é maior com toda a dinâmica da casa. E aí, às vezes, ela quer também, né, propor esse lazer aí, essa coisa diferente, né, de visitar alguém, de ouvir uma prosa diferente, e acaba cedendo. E aí que eu posso dizer, né, que a criança use máscara, assim como o adulto, né. Na criança, o uso da luva seria interessante, né, porque mexe muito em tudo, não tem muito, né, aquela, digamos assim, aquela disciplina, né, que o adulto reza a lenda que tem. Então, né, luva, e aí, tipo, qualquer lance, né, álcool gel, já leva álcool gel na bolsa, né, para poder a criança utilizar, e o adulto também, obviamente. E aí, né, faz uma breve visita e retorna. Só realmente, né, para ter essa interação social de uma forma mais fluida, sendo de forma segura, dá para ser, né? Só evitar mesmo aglomerações. Mas o melhor né, é não tanto tirar contato. de casa, né? O ideal é não sair, né? Agora, assim, tem crianças, né, que têm o privilégio de ter um playground, né, no seu condomínio, no prédio que mora. Aí, quando é o horário que não tem ninguém, e aí, de novo, né, uma luva, porque, tipo assim, o balanço, né, a cadeira de balanço, a gangorra, tem o ferro, né, que metais, eles guardam o vírus por mais tempo. Então, para a criança não ter contato, né, se alguém ali infectado já utilizou aquele aparelho, ela com a luva, né, quando chegar, tira a roupa, lava, coloca outra, toma um banho, entendeu? Tem toda uma dinâmica, né? Que infelizmente nem todos vão se atentar a fazer 100%, infelizmente. Por isso que o ideal é realmente não sair, porque, né, o humano é falho, nós não somos máquinas. Uma hora a gente esquece de um detalhe, né, o calçado, né, que veio da rua, poxa, entrou em casa do jeito que veio, entende? Alguma coisa que comprou no mercado, que a gente fica escolhendo, né, pega em tudo para poder escolher, e aí vem com a mão, né, com a possibilidade de estar infectado. É possível que mesmo com uma casa cheia, porque a gente, na comunidade, a gente vê que as pessoas não estão, nem todo mundo está vivendo, igual hoje no repórter, estava passando ela dizendo que ela fez a opção de ficar com a criança em casa, com a mãe, cuidar da criança, mas uma casa enorme, com uma piscina enorme, um quintal enorme, falei, assim é fácil, né? Então a gente sabe que nem todo mundo tá isso. Então, mesmo com uma casa cheia, é possível que possa existir o solitarismo? Sim, sim. Independe do número de pessoas que estão ao nosso redor, a solidão, sabe? Ela é algo muito mais subjetivo do sujeito, né? Algo muito interno, mais do que externo. Às vezes você pode estar rodeado de amigos e estar se sentindo só, porque algo ali para você não está sendo contemplado, né? Talvez sejam pessoas que não estejam validando o que você está sentindo no momento, ou que estejam, né, tocando um assunto que você não consegue adentrar, então se sente excluído. Isso pode ser um gatilho para outras coisas. Então a solidão, de fato, ela é muito do sujeito, sabe? É muito particular, muito privado do sujeito. Independe do número de pessoas ao redor. E é o que pode ser feito, né? Se tratando de crianças, é mostrar, né, o máximo possível que ela não está só. Jogos, né, em família, aqueles brinquedos assim, né, mais interativos, né, banco imobiliário, jogo de dama, futebol de botão, né, brincar de boneca, enfim, do que tiver em casa, para poder a criança, né, sentir acolhida de certa forma, né? Trocar uma ideia também, como eu falei agora há pouco, conversar de forma franca, né? E quando eu digo forma franca, não é ser direto, grosso, né? Com jeito, né? Que a criança também não tem, digamos assim, um repertório para compreender tudo que a gente fala, né? E não dá devida emoção às coisas, mas de uma forma que ela compreenda, né? E aí é um papel realmente dos pais saber, né, dialogar com sua criança. Uma criança que está sempre quietinha, que aceita tudo, não reclama, não quer ir na rua, isso é sinal de que ela está bem
Ou você precisa também dar uma observada nisso? É bom observar assim, uma criança que está tão tranquila em estar isolada em sua casa, sabe? Sem estar vendo ninguém da escola, né? Ou outros familiares. É bom ficar atento, né? Perguntar se é isso mesmo, propor um diálogo mesmo. Sempre estou falando aqui do diálogo, né? Porque é muito importante. A gente fala do diálogo sobre relações amorosas, né? Diálogo com pessoas do trabalho, com amigos, mas o diálogo com seus filhos é fundamental, né? Exatamente para depois não ficar pesando muito em castigo, né? Em briga. Então a gente gasta primeiro nossa energia com o diálogo, um diálogo aberto. E uma criança que esteja assim tão reclusa, tão retraída, ela merece uma atenção, sabe? E merece ser ouvida sem julgamento, sabe? Porque às vezes os pais até abrem o diálogo para a criança, mas ela, na primeira coisa que ela fala, já vem uma réplica, né? Já retruca algo, já invalida o que ela está falando, o que ela está sentindo. E isso faz com que a criança perceba que não é um lugar seguro para ela se abrir. E aí esse retraimento vai ficar mais forte ainda. Então os pais, quando vão dialogar com seus filhos, têm que absorver o que foi dito e depois, né, calmamente, tentar perceber o porquê que a criança falou aquilo, né? O que está levando ela a ter aquele comportamento, né? Parar para pensar mesmo, se colocar no lugar da criança, né? Tipo, eu na minha idade, se eu dissesse isso, por quais motivos seriam, né? Tentar realmente fazer esse exercício vai ser uma boa para ambos, né? Futuramente vai ser um gasto de energia bem menor. Que bom. Essa pandemia trouxe a morte para dentro da casa das pessoas. Existe uma hora exata para falar da morte para a criança? Olha, é sempre um tema delicado, né? O luto. Costumo dizer que o luto é mais simbólico, né? O luto, a gente, né, nós brasileiros falamos mais dele quando falamos de morte. Mas luto, ele pode ser a perda de qualquer coisa. O luto é algo deixou de existir, sabe? Simples assim. O luto pode ser um luto do colegial, o luto do meu tempo na faculdade, o luto né, do filho ideal, né, que existe. E estamos vivendo um luto enorme, né? 60 dias. Sim, com certeza. Mas aí não se enquadra não, porque nem tudo não existirá mais, né? Tem coisas que quando a gente voltar vai estar lá. Isso, né? Tipo, né? A escola, a faculdade vai estar tudo lá, com fé em Deus. Mas... Tem que estar. Até porque eu sou professora. Tem que estar, pelo amor de Deus. Precisa, pelo amor de Deus. Então, uma fase boa para conversar com a criança sobre o luto é quando ela já estiver compreendendo, né, um pouco melhor a dinâmica, né, da vida. Eu costumo dizer que é quando está no... Tem um período, né, que Piaget e Vygotsky, que alguns históricos falam, mas, né, como nem todos têm conhecimento de psicologia, então não vou usar termos técnicos, vou dar aqui uma faixa etária que é né, mais próximo do ideal, que é a partir dos 9 anos. Onde algumas ideias estão um pouco mais, sabe, mais concretas, mais bem estabelecidas. Então a criança pode compreender melhor algumas metáforas, né, que o adulto pode precisar utilizar para explicar a ela esse processo do luto, da morte, o que acontece, né, quando o ente querido se vai, como devemos nos comportar quando isso acontece. E sempre de uma forma muito calma, né, tentando normalizar, porque é algo natural. Nós, né, ocidentais, nós temos um medo terrível da morte, né? Até para falar, a gente já fala assim com a voz um pouco, né? A boca um pouco mais fechada, como se tivesse com medo de chamar isso para si, né? E é algo natural, todos nós vamos passar por isso, todo mundo tem históricos na família já, né? De pessoas que morreram, óbvio. Então, tem que ser tratado com naturalidade, com calma, sabe? Explicar direitinho, né? Porque existem N formas disso acontecer. Como devemos nos precaver para que ela seja adiada o máximo possível. No começo se dizia do baixo contágio do coronavírus em criança. Mas e a contaminação feita na saúde mental da criança? Quais as consequências que trarão
se elas não forem bem observadas e tratadas. Porque, assim, todo mundo fala do medo de contaminar, né? Mas as pessoas esquecem de que esse isolamento traz uma outra contaminação, um contágio maior, que é mental. Uhum. E aí como a é gente que pegou. faz? Entendi. Quais as consequências que pode trazer a criança, caso ela não seja bem observada ou tratada disso? Uhum. Aí ele puxa um gancho, né, do que a gente está falando agora há pouco sobre o medo, né, a insegurança que os pais passam para os filhos, né, e os noticiários e tal. Exatamente, elas atacam diretamente, né, a saúde mental da criança. Como eu falei, ela vai ter contato com luto, né, provavelmente. Tem uma exposição muito maior de imagens de pessoas com medo de uma doença específica, não é? Ver pessoas no noticiário chorando, ver que até a rotina da televisão mudou, né? Aqueles programinhas que tinham, tá passando só reprise, então tudo isso são coisas que a criança vai percebendo que está modificando. Então ela vai ficando ansiosa, angustiada, poxa, né? Que coisa estranha, diferente. Nunca vivi isso, claro, né? Nunca vivemos, mas para uma criança sempre é mais pesado, né? Porque ela fica sempre no campo do incerto, do imaginário. O imaginário dá gancho para muita coisa, né? A imaginação vai longe. Então, por isso que tem dessas coisas muito claras, senão dá vazão a alguns gatilhos aí que podem ser nada interessantes. Principalmente em questão de medo e ansiedade. E outra, gente, a depressão, né, na infância é algo real, né? Não pense que depressão é uma coisa só da fase da adolescência para o adulto, não. Existem muitas crianças, né, indo a consultório já com sintomas de depressão e precisam já tomar medicamento. Então, assistam bem suas crianças, conversem com elas. Como eu falei, sem represálias sempre, né, sem julgamento. Tenta compreender o momento dela, as angústias dela e dialoga a respeito. Muitos se preocupam com as crianças, mas não seriam os pais que deveriam se estabilizarem mentalmente? Também, até para fazer essa reação em cadeia, né? Tentar criar um ciclo, né, de autocuidado em casa, como se fosse uma rede de apoio, né? Um ajudando o outro. Os pais, óbvio, né, por serem os responsáveis pela criança e pelo lar, tem que primeiro, né, estarem mais seguros, né, estarem se cuidando para poder passar essa confiança para a criança, né? Não adianta acreditar, né, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, nesse momento todo mundo tem que estar padrãozinho, né, fazendo todos os cuidados ideais necessários para sobreviver mesmo, a palavra é essa. Nós estamos num momento de sobrevivência. Não tem ninguém vivendo a plenitude, não, porque está sendo difícil vivê-la nesse momento. Mas, como eu acabei de dizer, né, é um momento. Tudo isso vai passar, né, em breve, e seja o mais breve possível, inclusive. Mas vai passar e teremos nossas rotinas de volta. Mas, por enquanto, é isso aí. A gente já basicamente falou disso, mas é só para ficar bem claro. Não explicar, por achar que a criança não entende, leva ela a fantasias. E isso pode ser bom ou ruim. Você já falou mais ou menos, mas é só para fechar. A imaginação é uma coisa maravilhosa, né? Criatividade também. Então, nesse momento que as crianças estão em casa 24 horas por dia, é bom tentar trazer isso, né, pro lado positivo mesmo. Tipo, vamos criar aqui uma historinha, né? Vamos brincar aqui de fantoche, né? Pegar assim, coloca um bonequinho e começa a fazer algumas coisas lúdicas em casa, exatamente para a criança não gastar essa imaginação com coisas ruins, né? Traz ela para o ócio produtivo, né? Para aquele exercício mesmo de imaginação, criatividade, né? Com jogos. Tem um jogo mesmo que eu gosto muito, que é o RPG. É bom para quando você tem de 3 pessoas em diante, que cada um monta seu personagem e nós vamos criando uma historinha, né, em cima daquilo. Pô, a criança gosta, sei lá, vamos pensar aqui num desenho, Bob Esponja, que eu sou das antigas, só lembro de Bob Esponja, Dragon Ball Z, meus desenhos são esses aí.
E aí cria, né, como se fosse um personagem desse desenho e começa a criar, né, dinâmicas em cima disso. Tipo, como é que esse personagem lidaria com a quarentena? O que é que você acha, né, que ele iria fazer? E a criança vai montando esse personagem e vai transformando, né, a forma como ela lida com essa quarentena em cima do imaginário dela, de como ela pensa que o personagem preferido dela, né, o herói, alguém assim, lidaria com a situação. Tem uma pergunta aqui. Você acha que após o retorno, concorreria para retornar o conteúdo pedagógico? O índice de ansiedade pode crescer ainda mais do que no momento atual? Sim, aí vai depender bastante dos gestores educacionais, né? Coordenação, o pessoal que cria realmente a ementa, né, do ano letivo, de ter a clareza, né, de entender o momento, que não dá para você ter, né, aquele mesmo quadro de disciplinas, né, de conteúdo que você teria no ano comum, chamar assim. Tem que ter alguma coisa assim mais simplificada, né, encurtar um pouco, porque vai ser corrido, né? Segundo pesquisas, a gente vai ter provavelmente nossa vida de volta, entre aspas, de agosto em diante, né? A estimativa é que seja agosto. Então, o ano ficou bem curto, porque, como eu falei, né, começou em março, né, para alguns, ano letivo. Vamos ter aí só 4 meses para dar conta de 3 unidades, né, que a maioria está findando de forma, né, EAD mesmo, de forma online. Então, 3 unidades para dar conta em 4 meses é muito corrido. Então, seria bom fazer aquelas coisas multidisciplinares, sabe? Tipo Feira de Cultura, Feira das Nações, gincanas, sabe? Algumas coisas assim que você consiga englobar várias disciplinas ao mesmo tempo que a criança e o jovem aprendem de uma forma gostosa de aprender, não só aquela coisa de prova, teste, trabalho, seminário, aquela coisa, né? Isso aí é bom quando a gente tem um ano inteiro, não é a realidade, né, desse ano, infelizmente. Então traz uma coisa, né, menos angustiante para a criança e para o jovem. E estamos todos ansiosos nesse momento. Até porque eles vão chegar com uma necessidade muito grande de ser ouvidos, né? Pelo menos isso que eu vejo. As crianças vão chegar com uma necessidade muito grande de falar, de contar, porque é muita coisa. É muita novidade. Uhum. Quando fica 2 semanas sem ir, já chega cheio de assunto, né? Imagine essa porrada de meses Você aí. imagina 2 meses. Por quê? Agora, as férias têm o quê? 30 dias, que é em dezembro, né? Janeiro. No máximo 40 dias. Nós já estamos 60 dias. Você imagina isso depois de, sei lá quantos dias, 90 dias que seja? Imagina Pois é. E com toda a bagagem e todo o peso de todo esse tempo em casa. Então, muitos vão estar com coisas leves e outros vão estar com coisas pesadas mesmo. Então, eu acho que a última preocupação escolar deveria ser o conteúdo. Né? Eu acho, por isso que eu citei essas dinâmicas, né, de Feira de Cultura, Feira de Nações, que eles se unem, né, são grupos maiores de crianças, né? Às vezes até uma sala toda, né, se junta para fazer uma apresentação. Então, tem interação, tem aprendizagem, tem, né, aquela coisa de um ouvir o outro, de ter um professor monitor, né, ou seja, aquela pessoa que vai ficar atenta àqueles alunos, porque vai estar com eles mais tempo, né? Então, cria todo um ambiente propício a diminuir, né, as ansiedades, os medos, e propor essa interação social que todos estão desejando tanto, e as crianças e adolescentes, mais do que a maioria. Ouço muito que a criança não pode sair para não levar aos avós essa responsabilidade, para não levar para os avós, né, o vírus. Essa responsabilidade não pode trazer um peso maior para a criança? É bom que elas tenham, desde cedo, responsabilidades, né? A criança não é um ser, não é assim, tão privilegiado assim. Eles têm que ter também algumas responsabilidades
E nesse momento, como eu falei, né, algo novo para todos nós, nunca passamos, né, por algo parecido. Então, algumas responsabilidades têm que ser delegadas também à criança. Ela tem a responsabilidade de não, né, de não se expor para que não seja contaminada e, assim sendo, não, né, adoecer seus avós, ou enfim, né, qualquer familiar que seja do grupo de risco, né, que a gente fala assim muito de idade, né, mas tem pessoas diabéticas, né, com a idade menor, pessoas com problemas respiratórios, né, asma, enfim, que também merece esse cuidado. Então a criança tem que compreender, né, que o que ela faz atinge diretamente o outro, tem consequências. Eu estou em isolamento total por causa da asma. Que eu tenho bronquite asmática e eu estou em isolamento total. Não vejo ninguém, não saio para fazer compra, não faço nada. É tudo dentro de casa. Sai. Não foi fácil entrar nessa pandemia. Mas como será essa saída? Será mais fácil ou tão difícil quanto? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta para trazer algo que eu estava querendo trazer, acabei me passando na pergunta anterior, que é sobre, né, não é a vida de todas as crianças que é comum, né, que é singular, são parecidas. Tem crianças que, estando em casa o tempo todo, estão com certeza mais tristes, né, e tendo contato com violência, né, de diversas formas, a gente sabe. Então, né, essa pandemia, infelizmente, trouxe, né, isso à tona também. Infelizmente, a criança não consegue, né, ligar, né, fazer uma denúncia, né, quando dá uma questão assim com os pais, né, irmão, enfim. Isso, claro, né, só de falar isso já fico muito triste, porque é uma realidade, né, alarmante, números enormes, e com essa pandemia pode estar crescendo um pouco mais, porque, né, maior contato, mais tempo em casa. A escola que seria a válvula de escape, a creche, não está sendo mais. Então, nem toda criança tem essa vida ideal que a gente está comentando aqui, né, de um condomínio, de familiares para ir visitar. Tem alguns que vêm do interior, né, e, tipo, a família está toda lá, morando na capital, só eles pais mesmo, então nem familiar tem para ir visitar, né. Então, realmente só teve o recurso mesmo de ligação e tal. Então, pode ser um momento muito difícil estar em isolamento para muitas crianças e o retorno ser maravilhoso, entende? Já para outros, o isolamento está sendo uma peste que não aguenta mais ver a cara dos pais e doido para sair e alguns doidos para ficar em casa, enfim, né? As galera que quer ficar em casa são mais os preguiçosos, que não estão a fim de estudar, tô ligado mesmo. A maioria tem que estar com saudade da escola, já. Você acha que vai ter criança com medo de sair de casa? Ou pessoas, né? Não só criança, pessoas. Sim, pode ocorrer, né? Pessoas... Existem algumas síndromes, inclusive, que são as mais propícias para isso. Pessoas que têm hipocondria, que são aquelas pessoas que têm medo de pegar qualquer doença, né? Tipo, você falar assim, poxa, surge uma doença nova, que a pessoa já começa a investigar se não tá, porque teve febre no dia anterior, sabe? Aquela pessoa assim, essa com certeza quando voltar a sair na rua, ainda vai querer sair toda, parece que né, quer toda pra equiparada. Parece que quer pra ela a doença. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não tenho medos, assim, não costumo, não gosto de médico, não gosto de coisa, então eu nunca acho que eu tô doente. Porque eu não gosto de médico. E eu passei por um período de medo. Sim, será que vai acabar? Será que eu vou ter que sair? E eu ia lá embaixo pegar alguma coisa na portaria, porque aqui no meu prédio é proibido subir o entregador. Ele subiu agora porque eu já tinha descido 2 vezes, eu falei que eu não ia subir mais. Descer mais. Toda vez que eu descia, eu subia com tosse. Subia com algum sintoma. E eu percebi que eu estava criando um pavor grande daquilo. E eu fui trabalhando em mim, conversando, e trabalhando muito com esse negócio de live, de preparar vídeo, de não sei o quê. Sim. E aí agora eu percebo que eu desço e não tenho mais esse medo grande. Entendeu? Então, assim, eu estou contando isso até mesmo para
ver que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, mesmo com aqueles que não são hipocondríacos, que não têm tantos medos, né? Eu fiquei assustada, fiquei um pouco assustada, mas agora tudo bem. Agora, mas não sei também se eu quero saber, não. Sim, sim. E é bom que não sabe mesmo. Mas olha só, pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas têm uma característica em comum, que é um dos sintomas, que são pensamentos pessimistas. Então, são aquelas primeiras pessoas que, tipo assim, poxa, do jeito que eu sou, é capaz de eu sair e pegar essas horas no primeiro dia que eu botar o pé para fora. Pessoas que sofrem de ansiedade, têm pensamentos assim, sabe? Tem esse tipo de conduta, vamos dizer assim. Então, é um medo real, né? E quando tudo isso acabar e elas precisarem sair, ainda podem sair meio temerosas, como eu falei, né, no iníciozinho da nossa live, tipo, será que isso tudo passou mesmo, né? Será que não tem ainda alguém aí com esse vírus, né, remanescente por aí? Algum atrasalado, né, que guardou para si e ainda está passando aí. Então, para algumas pessoas vai ficar a dúvida ainda. Até porque tudo indica que a gente volte sem antes ter uma vacina, né? Mas, o que? Provavelmente. Até porque a vacina precisa de um bom tempo, né, para ser testada, a gente não pode cobrar a gente não mais rapidez do que isso. É novo para todo mundo mesmo, o mundo, né? Então não tem como. Você acabou de falar isso, né? Mas só para deixar bem fechadinho, me preocupa por saber da violência que muitas crianças vivem em casa. Você acha que esse tipo de violência pode estar aumentando? Você já falou, né? Que com certeza... E tem outras formas de violência, né? Que eu falei muito da violência física, né? Moral, sexual. Mas crianças que tinham sua refeição na escola, né? Na creche. Como está sendo, né? E são muitas formas de violência que o nosso povo passa. Principalmente crianças negras, crianças, né, de baixa renda. Essas estão expostas a muitos tipos de vulnerabilidade. Nós temos que estar atentos, né, aquele familiar vizinho, né, que a gente sabe que tem menos condições, né, tipo, ficar atento, poxa, né, tem tal grupo fazendo doações, que tem muitos grupos, aqui em Salvador eu conheço vários, que estão fazendo doações de cesta básica, né, de produtos de limpeza, porque nesse momento está sendo crucial, né, produtos de limpeza, né, um desinfetante, água sanitária, para higienizar as coisas em casa. Então, tem grupos, né, se mobilizando para isso. E nós temos que pensar nesse pessoal, né? Aqui também tem grupos de psicólogos fazendo atendimento voluntário para pessoas que estão, né, sofrendo um pouco mais do que outras, do que a maioria, né, com essa quarentena. E para poder até ouvir, né, talvez algum relato desses, né, de violência e dar o devido suporte. Realmente, porque graças a Deus o brasileiro ele tem essa coisa de, pelo menos o carioca, o pessoal mais próximos assim, né? Eles têm uma coisa boa, que é essa coisa de estar ajudando o outro ao mesmo tempo que oba-oba, tá nessa coisa de vamos procurar e não sei o quê. E uma preocupação também que pode vir para os pais pode vir até mesmo desta doença, né? Através dessa ajuda pode vir um problema, porque a criança está lá, porque nem todos os pais estão em casa, e pode ter gente se aproveitando, né? Dessa situação, né? Para estar agindo de má fé. Né? Agora, e essa violência a gente sabe, né, que é sempre no contexto familiar, ou são familiares ou são pessoas próximas, né, vizinho, né, um amigo da família, então realmente a atenção tem que ser dobrada com as crianças nesse momento. Até porque estão todos dentro de casa, né? E aí você falou assim que a criança não vai denunciar, né? Mas às vezes você fica pensando assim, como é que eu vou denunciar o meu pai? O meu tio? Né? Meu pai gosta tanto dele, como é que eu vou denunciar? Né? E sabia que a maior parte das denúncias feitas por crianças é feita no âmbito escolar? Chega para a professora, às vezes por forma de um desenho, ou um bilhetezinho, né? E aí faz essa denúncia. Tipo, às vezes até a criança até que não compreende ainda muito bem o que está acontecendo, mas, né, por meio do desenho,
ou de de alguma produção que ela tenha feito na sala de aula, ela acaba trazendo aquilo em um profissional atento, né, a todas essas nuances, percebe aquilo e já começa a investigar, né, já numa reunião de pais e alunos já fica, né, mais atento à fala dos pais, observa um pouco mais o comportamento de como, né, é a lida entre eles e, né, estamos sendo privados disso no momento, infelizmente. A mudança de comportamento, ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem? Geralmente sim. Não todo comportamento, né, mas, por exemplo, se a criança era muito extrovertida, era muito ela mesmo, sabe? Ela vivia em sua plenitude, normalmente começa a ficar retraída, fica, né? A gente percebe, a gente vê um estranhamento no comportamento da criança. A criança é muito genuína, né? Ela não consegue ficar escondendo o que está sentindo. Ela demonstra logo, basta de estar atento. Se você tem um mínimo, né, de olhar, de empatia com aquela criança, você vai perceber as nuances, né, do comportamento dela, as mudanças. Exatamente, o retraimento é um dos traços que ela apresenta, uma baixa produtividade escolar, né? Poxa, estava indo tão bem, de repente, né, deu uma baixa assim, e essa baixa permaneceu. O que está acontecendo? Né? Tem que estar atento. A criança geralmente sinaliza dessa forma. Aqueles amiguinhos que ela trocava uma ideia, que brincava, né? Tá um pouco mais afastada. E o bullying também, né? É real. Enfim, né? Muita coisa para estar atento quando se trata de criança, porque elas não têm autonomia sobre tudo, né? Então temos que ter esse papel, essa tarefa de estar cuidando delas. Um bebê, é fácil também perceber em um bebê, porque eu mesma trabalho num berçário, né? É fácil perceber num bebê? É mais complicado, né? Bem mais, porque não tem nenhuma linguagem, né, para a criança passar, a não ser o choro. E aí o choro pode ser, né, N coisas. A criança, né, quando é um bebê, o choro é a linguagem dela para tudo, né, tudo que incomoda. Então pode ser uma porrada de coisas, fica muito mais difícil de afunilar, né. Mas pais atentos, ou, né, se for no caso, infelizmente, dele ser o pai, o causador, aí a mãe, né, deve ter esse papel e estar sempre, né, olhando sua criança de forma mais atenta, né, de estar com ela ao máximo tempo possível, né, se perceber um comportamento diferente, né, que é tipo de rejeitar muito, né, o colo do pai, ou chorar sempre que é tocado, de certa forma. Isso mostra uma estranheza, né, da criança para com os pais. E aí deve ser observado. Nesse momento agora, dizer não continua sendo essencial ou dar uma amenizada, fazer vista grossa diante das coisas para a criança? Não, tem que ser mantido. O não, ele é essencial. É o que cria disciplina, né, na criança e posteriormente no jovem, é o não. Né? Na psicanálise eles vão chamar de castração, né? E, de certa forma, em momentos que ela perceber que ela não tem o poder de fazer tudo o que ela quer quando ela quer, né? Existem regras, existem normas dentro daquela casa, assim como tem na sociedade como um todo. Então é só um preparo realmente, né, para quando ela sai nesse mundão de meu Deus. Então temos que preparar ela do jeito correto, que é dizendo, ó, esse bagulho aqui tem leis, tem regras, você vai seguir. Não importa se a gente está em pandemia. A pandemia, né, é algo realmente difícil de lidar, tá todo mundo ansioso. Eu sei que você tem vontade de fazer algumas coisas para compensar outras que não está tendo, mas vamos dar, né, nosso jeito aqui da melhor forma possível. E aí, né, jogos, brincadeiras, assistir desenho juntos, animação, são formas, né, tentar driblar esse ímpeto da criança de querer fazer coisas que, né, se fosse no momento comum, ela não estaria fazendo. Ou não deve ser mantido. Porque, né, se a gente afrouxa agora, depois para retomar é complicado, né? Se torna uma educação incoerente. Tipo, né, naquele momento eu pude, não trouxe prejuízo nenhum, porque eu não posso mais. Então, tem que manter. Que bom. Bate de encontro aquilo que eu acredito. Outra coisa, no jogo, né, como agora a gente está jogando muito com as crianças, né, fazendo muitos jogos e brincadeiras,
você sempre deixar a criança vencer no jogo. Qual prejuízo isso pode causar, né? Bom, isso também tira um pouco da disciplina, de certa forma, e da capacidade da criança tem de aprender, né? Se você deixa ela ganhar, você está privando ela do conhecimento, da aprendizagem, né? Claro que se você for muito bom, né, no jogo e você também sair ganhando toda santa vez, você desestimula a criança a jogar também, né? Também não dá. Dá para nós. Não dá. Vamos jogar aqui cartas e toda hora, né? Te dou cacetado no jogo de cartas, também a criança diz, não quero mais brincar desse negócio não, tá muito chato. E fica chato mesmo, ninguém quer só perder. Então, vez ou outra você deixa ela ganhar, beleza. Agora, né, isso se tornar uma rotina, né, nas brincadeiras, aí é muito inconveniente. Tem que, nesse momento, ensinar as mães, né, para poder ela começar a ganhar de você também, sem precisar, né, de ajudinhas. Até porque a vida não ajuda, né? Com certeza, isso é todo um aprendizado para o que vem mais tarde. Né? A vida é um jogo, né? Agora, Com nem certeza. todos os pais podem estar em casa agora nessa época, né? Eu já ouvi muito relatos de pais dizendo, falando comigo, que as crianças têm medo quando eles voltam. A criança está trazendo, do pai está trazendo o coronavírus, ou a mãe, aquele ser que sai para trabalhar. Como diminuir esse peso para a criança? Dificilmente, né, vão ter casos em que a criança está ficando totalmente sozinha, né? Até por ser criança. Né? Geralmente tem pelo menos um adulto, né, ou um adolescente, né, cuidando dessa criança. E, como eu falei no início da nossa live, o exercício de estabelecer essa confiança, né? Mostrar que está tomando todos os cuidados. Quando chega, mostrar, né, que o calçador ficou do lado de fora, que chegou um pano de chão encharcado, né, de água sanitária, e, né, limpou os pés, foi direto para o banho sem tocar nela, não tirou a máscara em momento nenhum, tira dentro do banheiro. Tudo isso mostra para a criança que o adulto está sendo coerente nas suas ações, está sendo responsável, né, e está dando a devida importância à coisa. E isso vai diminuir, com certeza, o medo dela. Claro que ainda pode ter o medo, né? Tipo assim, fez isso tudo, mas se ainda tiver, né? Nós adultos pensamos assim, né? Quanto mais a criança. Exatamente. Então, aí a questão de diálogo, né? Mostrar, não é bem assim, meu filho. Aí, acontece quando a gente tem contato direto e a gente não se higieniza, aí pega. Mas você viu, né? Quando eu entrei, fiz isso, então, né? O vírus não me acompanha. Porque papai ou mamãe tomou todas as devidas precauções. Outro dia eu vi um vídeo de WhatsApp em que o pai tem aquela plantinha, acho que é mamona o nome, que tem aquele frutinho que parece o coronavírus, né? Desenhado, né? Sim. E a criança apavorada e o pai mais colocando aquilo pra cima da criança, joga fora, então, não, tira isso daqui, eu tô com medo, não sei o quê. Que prejuízos esse pai pode causar na cabeça dessa criança com essa brincadeira, né? Brincadeira. Se é que se pode chamar de brincadeira. Bom, primeiro que ele mostra com isso que ele dificilmente vai ser um pai que vai respeitar, né, a subjetividade do seu filho, né? Os medos, né? Quando aquele filho expor uma insegurança, um medo, provavelmente vai ser desrespeitado isso, né? Com um comportamento desse, né, displicente, bem negligente, não, enfim, só pode vir coisas ruins a partir disso. Então, ansiedade, trauma, medo, fobia, tudo pode vir oriundo de uma brincadeira dessa, né? A gente torce para que não, né? Porque também não é uma regra, né? Até porque a criança que não tem que... Ela que teria prejuízo, né? Teria consequência de uma coisa absurda dessa, mas eu tô falando até mesmo porque tem gente que acha que brincar com a criança de algumas coisas pode passar aquilo como se nada tivesse acontecido, sem peso algum. Faltam 27 segundos só. Passou tão rápido!
Passo Onde vocês podem rapidinho. te encontrar? Pronto, né, vocês me encontram no geobarbo.eminueno, tá? E aí podem falar comigo no direct, vejam lá que tem uma porrada de textos muito legais, tá? Vou tentar criar alguns conteúdos um pouco mais infantis